Lá em Daniel 2, versículo 20, a palavra do Senhor nos disse assim: Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizestes saber este assunto do rei. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus que nos conduz em triunfo. Pai, sabemos que a sabedoria, Pai, sabemos, ó Deus, que o conhecimento, Pai, são estabelecidos pelo Senhor. Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor libere sobre a tua igreja uma unção de sabedoria, uma unção de conhecimento, Pai, que nos seja revelada a tua palavra, tal como ali Daniel recebeu a tua palavra. Pai, que nós verdadeiramente possamos receber a tua palavra, que essa palavra seja rema, que essa palavra seja mudança, que essa palavra seja transformadora em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As crianças aí, queridos, podem aí, né? Os meninos aí de 2 a 10 anos. Amém? Glória a Deus. Queridos, perdoa o meu atraso aí, né? Essa questão aí de última hora aí, não estava previsto eu trazer a palavra hoje, né? O pastor Robson já havia preparado para estar ministrando agora no culto da noite. E nós acabamos quebrando o protocolo aí, é uma necessidade, né? O pastor Robson foi até a Miriam lá para poder acompanhar, fazer a liberação do corpo, né? Veio aqui correndo primeiro, deixou a Clélia aí, né? Então assim, eu acabei me atrasando. Deus já vinha com uma palavra para trazer para a igreja, e eu tive que antecipar algumas coisas aí, porque eu não gosto de falar nada com dúvida, queridos. Eu fui reaver alguns detalhes da mensagem para que a gente trouxesse para a igreja, né? Aquilo que a palavra realmente quer dizer, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é alimento para as nossas vidas, né? Queridos, aqui nós temos em Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de Daniel, né, do profeta Daniel, é considerado por muitos estudiosos um Apocalipse. Ele vem com uma série de revelações, ele antecede uma série de informações daquilo que haveria de ser. E nesse contexto aqui havia alguns mancebos, alguns príncipes, alguns jovens que haviam sido levados para a Babilônia cativo. Nós lembramos bem dos nomes, são os nomes bem esquisitos, né? Daniel, o nome mais comum, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não são na realidade os nomes deles, mas foram os nomes que receberam ali na condição da Babilônia. Foram levados para a Babilônia por uma condição de cativeiro. Sua cidade, seu país havia sido tomado, e um grande rei havia levado toda a sabedoria, pegado todos os que eram intelectuais e levado para perto dele. Um rei sábio, né? Ou seja, Nabucodonosor pegou todos os que eram entendidos, conhecedores, e levou para si, para que houvesse uma condição de aumentar a sabedoria do seu rei. Esse é um pano de fundo da história do reinado. Às vezes você pode perguntar: o que eu tenho a ver com isso? É importante, querido, nós entendermos o pano de fundo da história para nós trazermos uma aplicação para a nossa vida. Nabucodonosor, um homem, né, ímpio, um homem que adorava a deuses estranhos, teve sabedoria,
de trazer para si pessoas inteligentes. Nós temos buscado pessoas a estar à nossa volta de qual índole, de qual caráter? Quais são as pessoas que nós temos escolhido para fazer parte da nossa amizade? Aos nossos filhos, os jovens, né? Ao que estamos trazendo para a nossa juventude, né? E vocês na escola, quem são os amigos? Com quem vocês estão relacionando? Então, o tempo todo a palavra ela é aplicada às nossas vidas. Mas eu ainda quero continuar aqui mencionando, você precisa entender o contexto. Esses jovens foram tirados da sua família, foram tirados dos seus países, das suas cidades, do seu conforto e foram levados cativos. Essa condição deles não fizeram deles se abaterem, não fizeram deles negar a fé. Essa condição adversa em que viviam não fez deles serem pessoas amarguradas, serem pessoas abatidas, impedidas de caminharem, de crescerem, de serem feitas importantes ao reino de Deus e de pregar ao verdadeiro Deus a que eles serviam. Nós, por muito pouca coisa, achamos que Deus não está conosco, que Deus não nos ama. É natural de nós, humanos. Vem uma gripe, meu Deus, Senhor, vou morrer. Se morrer com a gripe, a irmã Maria José morreu com câncer, querido, foi para a glória. O câncer não tirou a presença de Deus da vida dela. A irmã Maria José pode falar: combati um bom combate, guardou a fé. Então, queridos, esse pano de fundo dessa história fala-nos aqui de um mancebo. No capítulo 2, há uma passagem onde Daniel é levado a interpretar um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei mais famoso, a pessoa mais ilustre na face da terra, o homem mais poderoso, o rei que estava sobre todos. Toda a terra era dominada por Nabucodonosor. Todos os povos temiam e tremiam diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve um sonho. Ele tem um sonho e vê uma grande estátua. E nessa estátua ela é dividida em 3 materiais. E ali há uma aplicação ali que lhe é revelada, e eu vou deixar para você ler depois, para você continuar alimentando essa palavra. Você depois vai ler Daniel 2. E ali tem toda uma revelação e interpretação do que é aquela estátua. E Daniel ali está ali naquele contexto. Veja que todos os mancebos, todos os inteligentes daquela época estavam reunidos ali a favor de trabalhar em favor de Nabucodonosor. Queridos, não era escolha não, eles foram levados cativos, eles tinham que trabalhar. E nesse contexto onde todos estavam ali, Nabucodonosor tem aquele sonho e ele fica perturbado, porque essa estátua ela é destruída, e ele queria entender que estátua é essa, que veio em sonho, e compensa que não, vem uma pedra ali, dá nos pés dela e ela quebra. Qual é a revelação disso? É natural nossa, ser humano, quando nós sonhamos, qual a ligação, qual o entendimento, qual a aplicação desse sonho na nossa vida? Nós não fazemos essa leitura? E o rei ficou atemorizado, ele ficou preocupadíssimo com aquilo, e ali ele chama ali os seus sábios, ali as pessoas que ele queria a interpretação daquele sonho. Chama um, chama outro, ninguém interpreta aquele sonho. E aí sai uma ordem: pega essa porcaria desse povo aí que não interpretou nada, que eu achei que era sábio, mata esse povo todo. O rei tinha essa autoridade. Então é sentenciada, é liberada uma palavra contra todos os mancebos, contra todos os jovens, contra todos os intelectuais,
contra todos os anciões que eram intelectuais daquela época. E aí me admira a postura de Daniel. Opa, peraí, eu vou morrer? Não, peraí, me dá uma chance. Eu vou até o rei, eu vou falar com ele. Queridos, olha o que nós precisamos ser na presença de Deus. Daniel vai até o rei e fala: ó rei, eu não posso interpretar isso não, mas o meu Deus pode. Peraí, eu vou ali no meu quarto de guerra, vou conversar com ele e nós vamos resolver esse negócio aí. Mas peraí, não vai tomando, mata ninguém não. Ali sai Daniel e ele vem e faz uma oração. E aí chegamos no texto que nós lemos. Aqui é uma oração de Daniel dando graça, porque o Senhor fez saber a Daniel a interpretação daquele sonho. Então vem transcorrendo essa história, e ali Daniel explica para o rei, revela para o rei toda aquela condição daquela estátua, o que era aquilo. E aí o rei, versículo 2:48, quem quiser acompanhar. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Ele virou chefe da turma toda dos sábios e o pôs por governador. Então Daniel se atreveu, falou: olha, eu não posso resolver não, mas meu Deus pode. Então é estabelecido esse cenário, e Deus aqui exalta, né? Olha o versículo 2:37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, força e majestade. Olha a sabedoria de Daniel, indo até o rei e reconhecendo que ele era rei de reis, que Nabucodonosor realmente estava acima de todos os outros reis. Mas ele fala: ao meu Deus que te colocou aí. E com muita sabedoria, queridos, basicamente ele falou para o rei que iam passar, a revelação daquela estátua eram as transições de reinado. O único reino que é eterno é do nosso Deus. Amém? Amém? Todos os outros reinos, todos os outros impérios passaram, o nosso rei nunca passará. Então, nesse pano de fundo dessa mensagem, temos aí a palavra se cumprindo. E aí chegamos no capítulo 3. O que Nabucodonosor faz? 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados. Provavelmente algumas bíblias vai estar falando aí 30 metros, alguma coisa assim. Então ele fez uma estátua de 30 metros de ouro. O camarada havia recebido uma mensagem agora há pouco que havia uma estátua no sonho dele e ela foi quebrada. Mas vamos lá. O próprio Deus já estava falando com ele, mas vamos continuar. E ele constrói uma estátua de 30 metros. Queridos, o Cristo Redentor tem 38 metros de altura. A contar com aquela base dele, eu não consegui aquela informação da medida daquela base. Eu vou julgar que ela deve dar uns 6 metros ou mais. Se você olhar depois uma imagem e ver as pessoas ali, a proporção, 5, 6 metros no mínimo. Então eu vou equiparar a estátua que Nabucodonosor, aqui no capítulo 3:1, constrói. Ele constrói a estátua de 30 metros de ouro. Alguns estudiosos divergem se ela era de ouro maciça ou não. Um camarada que era rei dos reis na terra, que queria mostrar que ele era o cara, ele ia economizar, querido? Ele ia pôr dinheiro ali mesmo. Ele queria evidenciar que ele era o cara. Então, continuamos. E a largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor
mandou ajuntar os sapatras, os prefeitos, os governadores, está tudo no plural, viu gente? São vários, prefeitos, governadores, de todo o mundo. O mundo inteiro parou para assistir esse movimento da época, a coisa mais importante daquela época. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sapatras, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sapatras, os prefeitos, os governadores, ou seja, todos que ele mandou chamar, todo mundo foi. Alguém é doido de não ir, gente? O cara é o cara. Se você não vai, ia ficar feio para você. Imagina, hoje nós temos problemas em Minas Gerais, porque o governo de Minas tem dificuldade de relacionamento com a presidência. Tem coisas que são cortadas do governo. Isso aí é normal, né? A importância da gente saber votar, não quero falar de política, né? Mas olha aí a condição de o que é um Estado para uma direção, para um presidente. Se há uma dificuldade de relacionamento de partido, afeta o povo, sente, né? Porque não tem um relacionamento. Então ninguém seria louco naquela época de não manter boas relações, porque qualquer um que precisasse de alguma coisa, vão lá em Nabucodonosor, ele é o cara, ele tem autoridade, né? Vamos fazer alianças. Então, de modo que se ajuntaram os sapatras, todo mundo veio, atendeu o chamado, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Não era só o povo da Babilônia que estava ali não, queridos. Era o mundo inteiro parou para aquele momento. Quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fodes e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Até aí nós conhecemos bem a passagem, mas temos muitos detalhes nesse texto que a gente precisa avançar. Versículo 7: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, de cítara, do saltério e de toda a sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Queridos, imagina uma estátua de 30 metros de altura, é um prédio, no meio do nada. Não havia uma condição de por exemplo, você constrói um prédio no meio do outro prédio, você não tem ali um destaque, porque se perde, mistura no ambiente. Mas de longe podia ver, quando o sol batia naquilo, irmãos, eu imagino que tudo ficava até amarelo. Quando o sol batia naquela imagem, aquilo projetava, saía brilhando tudo. Então não tinha como você não perceber e ver a grandiosidade daquela obra. Era algo faraônico, era algo imensurável, era algo que o mundo inteiro parou para ver. Versículo 7: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, versículo 8. Ora, no mesmo instante, não, é o 7 mesmo, desculpa, irmãos. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora,
no mesmo instante, chegaram-se alguns homens, astrólogos, e acusaram os judeus. Alguém, não reverenciou. Disseram o rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Olha a reverência desses astrólogos para chegar diante do rei. Ó rei, salve o rei, Olha o respeito à reverência. Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pela qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Eles aproveitaram mais um pouquinho e falaram assim: além de nem adorar a estátua, nem os seus deuses. Ou seja, porque são vários, Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Versículo 14: Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, e do pífaro, e da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é que é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Segunda chance aqui, eu acho que vocês não ouviram a música. Irmãos, tanto instrumento. Quantos instrumentos nós lemos aqui? Será que eles não ouviram? Então era claro que eles ouviram. É normal na igreja, quando um levanta, acaba que a maioria levanta, não é verdade? É uma coisa meio que até natural. Então quando todo mundo agachou, irmãos, vamos orar de joelho. Quem não acaba não joelhando, fica até constrangido de não ter joelhado. Então imagina, gente, o mundo inteiro estava ali. Todo mundo baixou. 3 cidadãos ficou lá em pé. Não é comigo. Não tinha dúvida. A música eles ouviram. Foi dada a segunda chance. Aí vem a resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo o rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Coragem, que coragem. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto, o rosto dele caiu, e ali perturbado, em trevas, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens
que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. As pessoas que se aproximaram das chamas para colocar Sadraque, Mesaque e Abdenego lá, morreram queimadas. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados, amarrados, dentro da fornalha de fogo ardente. Então, versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam... Uai, não estava amarrado? Disse ele: porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Dá para ouvir um glória a Deus? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Vou fazer uma brincadeira aqui, igual o pastor Cláudio Duarte. Se eu fosse Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu falei: vem você que me buscar, manda esse soldado do seu que me buscar, ué, me pega aqui. Né? Como? Ali havia uma proteção àqueles homens. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sapatras, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os teus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual toda a nação, todo povo e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Queridos, eu acho essa passagem tremenda, maravilhosa, porque o poder de Deus é de sobremaneira evidenciado, e a presença de Jesus aqui é total na mensagem. Jesus se fazia presente no meio do fogo. Jesus se faz presente na nossa vida quando nós estamos na fornalha dentro. Jesus se faz presente no seu inferno, na sua tribulação. A questão de perceber, a questão de receber a presença dele é individual. Muitos preferem não perceber, não ver, não crer, não entender, e preferem murmurar e desqualificar Deus, enquanto nós temos aqui um ímpio que exalta o nome de Deus, que sobremaneira valorizou esse Deus poderoso. E nós, que carregamos a palavra de Deus, só murmuramos, não entendemos o poder de Deus na nossa vida, não entendemos, vivemos o evangelho medíocre, vivemos uma vida mediana, não crescemos, não buscamos crescer, não buscamos conhecimento, não aprofundamos nesse Deus, não aprofundamos, buscamos no homem, incansavelmente buscamos homens que podem falar conosco, que podem trazer sabedoria a nós. E aí eu preciso ler de novo a mensagem, lá em Daniel 2, 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é sabedoria e força. Se nós não estamos sendo sábios,
se nós não estamos tendo sabedoria, se nós não estamos tendo força. Bendito seja Deus, que é sábio e é fortaleza. É nele que eu busco. É Ele quem muda os tempos e a hora. Ele é quem vai mudar toda a sua sorte. Ele é quem vai agir, que vai transformar, se Ele quiser. Mas Ele continua sendo Deus. Ele podia ter livrado o povo ali da fornalha, e Sadraque e Mesaque deixa isso bem claro. Se Ele quiser livrar o rei, fica tu sabendo, se Ele quiser. Mas nós não compreendemos isso. Nós queremos que Ele faça do nosso jeito, no tempo nosso. E é Ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. Nosso Deus conhece quem está em trevas. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Essa noite, nós viemos aqui celebrar com o Senhor. O encontro da igreja é celebrar ao Senhor. É uma comunhão com os santos. É aprendermos mais do Senhor e termos comunhão. Queridos, olha a coragem desses homens, quando nós pegamos a nossa vida e colocamos, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele muda o mundo. Querido, o mundo inteiro parou para ver a autoridade daquele rei. A autoridade daquele rei foi reduzida a nada. Alguém viu mais falar dessa estátua? Queridos, o rei havia sonhado com uma estátua. Ele já sabia que o reino dele não seria eterno, não seria um reinado para sempre, mas ele queria evidenciar a sua autoridade. E outra coisa, já houve naquele tempo, muitos dos estudiosos comentam que provavelmente Nabucodonosor construiu a estátua de ouro, porque começaram a falar com ele: estou achando que você é crente, estou achando que você é crente. Depois que eles interpretaram esse sonho aí, esse povo judeu aí, ó, que ninguém interpretava, você ficou caidinho aí para esse Deus aí, esse Deus dos judeus. Estou achando que você é crente. Os sábios começaram a falar ali na cabeça dele: estou achando que você é crente. Aí qual que é a atitude do povo? Que isso? Eu crente? Que isso? Sou crente não? Agora é para mim não. Aí ele, para evidenciar que ele não era temente a Deus, vou mostrar, eu vou evidenciar, para que todas as nações saibam que eu sou um perdido, um problemático, um ateu, um coitadinho, um Zé Ninguém, que só se acha. Vou fazer uma grande estátua, porque se eu mesmo não for evidenciado, queridos, nada precisa me representar. Nada na sua vida precisa ser maior do que você. Você precisa ser grande diante do Senhor. Você precisa ter a coragem de Daniel, a astúcia de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não ser maior do que o seu Deus, e nem construir uma torre de Babel, uma torre, um castelo, uma estátua, para poder querer provar alguma coisa para ninguém. Nunca queira provar nada para ninguém. Seja você transformado pelo poder de Deus. Seja você a ser transformado. A transformação precisa começar em nós, não nas coisas que temos ou que fazemos. Eu preciso evidenciar que o Senhor habita em mim, e eu reconheço esse senhorio do nosso Deus. E nesse contexto, nessa condição, o mundo inteiro parou para ouvir, para ver aquela estátua. Todo mundo. Você já imaginou quantas pessoas vieram de avião, navio? Não tinha avião naquela época não, né? Quantas pessoas caminharam tempos e tempos, deserto afora, tinha estrada não, tinha carro, não tinha avião. Quantas pessoas vieram em viagem? Quando todos regressaram, queridos, qual era o assunto? Qual era o assunto? Lá na Babilônia tem um Deus poderoso,
Lá em Babilônia eu conheci um Deus verdadeiro. Lá eu conheci um Deus que é sobre todos. Lá eu conheci um Deus que é capaz de livrar, de transformar, de guardar. Um Deus que é presente, que está na fornalha ardente com os teus servos. Lá eu vi poder, lá eu vi a presença de Deus. Naquele lugar lá eu fui impactado. O mundo inteiro, o retorno dessas pessoas para os seus países, para as suas cidades, foram contando essa história. Essa é a opinião minha. O impacto de 3 homens parar o mundo. Um rei que constrói uma grande estátua, que tinha toda a autoridade. 3 jovens, simples obediência, permaneceu nos caminhos do Senhor, conheciam ao Deus que serve. Será que nós temos buscado conhecer esse Deus? Eu acho lindo esse versículo 27. E ajuntaram, os sapatos, os prefeitos, os governadores e os conselheiros, os reis, contemplando estes homens. Todo mundo estava lá para a estátua. Rei Nabucodonosor, você é maravilhoso demais. Todo mundo contemplou aqueles homens na fornalha ardente. Todo mundo. Há um Deus que pode te livrar. Há um Deus que quer te livrar, querido. Há um Deus que quer caminhar com você. A palavra de Deus é clara: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum outro nome foi dado, ou importa que o homem seja salvo, senão em Jesus. Seria utopia, seria insano, seria burrice de Deus colocar um filho dele, unigênito, único até então, para vir numa cruz, sofrer por mim e por você, a troco de nada, se bom caráter, se ser bonzinho, se fazer caridade salvasse o homem. Salvação só em Jesus. Jesus quer caminhar com você em todas as suas dificuldades. Jesus quer fazer parte da sua vida. Jesus quer ter parte no seu trabalho. Jesus quer ter parte na sua família. Jesus quer ter parte no seu casamento. Jesus quer estabelecer dentro do seu quarto, no seu leito, no seu casamento com a sua esposa. Jesus quer se fazer presente em toda a sua jornada. Jesus se faz presente, irmão, sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que usa as coisas que não são para derrotar um império. Precisa de um outro grande exército. Não, para exaltar a Deus precisa de 3 homens em obediência. Para exaltar a Deus na sua vida, precisa da sua obediência à palavra. Para exaltar a Deus em Betim, precisa da nossa obediência à palavra. Para exaltar a Deus no seu trabalho, precisa da sua verdade, da sua palavra de verdade no seu trabalho, da sua não compactuar com o erro. Nossa nação é invadida pela falta de caráter, pela falta de pessoas que têm valores, pela falta de pessoas que carregam essa responsabilidade do Evangelho. Pessoas que são omissas às coisas verdadeiras, que são omissas à verdade da palavra. Nós precisamos ser agente de mudança no nosso tempo, na nossa nação. Que seja eu e você a ser realmente cheios do Senhor, a caminhar com o Senhor e revelar Cristo, que as pessoas possam ver: olha,
Olha, estou no fogo, mas o Senhor Jesus está comigo. Não há cheiro de fogo, não há cabelo queimado, não há desespero, caminha-se livremente no meio do fogo. Nada pode separar a nossa vida do altar do Senhor, a nossa vida da presença do Senhor. Nada. Esse é o Deus de poder, o Deus de